Vamos falar agora do Guarani. O Bugre vem na tela. O Guarani viajou a Sergipe para enfrentar o Confiança com um desfalque de peso. Bruno Sávio, vice-artilheiro do Guarani na Série B, foi vetado pelo departamento médico após deixar o gramado com dores na última partida contra o CRB. E para o lugar do camisa 11, Daniel Paulista tem duas opções. Pablo, que vem de boa atuação contra o CRB, e Andrigo. Eles brigam pela posição no ataque bugrino. Quem também não viajou com a equipe foi o Rodrigo Andrade. O volante levou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida contra o Confiança. A tendência é que o técnico inicie a partida com o Índio no lugar do camisa 32. O único jogador que retorna ao elenco é Diogo Matheus, que cumpriu suspensão no último duelo contra o CRB. O foco bugrino agora é voltar ao G4 da competição. Com a vitória de ontem do Goiás sobre o CSA, a equipe de Daniel Paulista caiu para o 5º lugar. E o que não falta para o elenco é motivação. Vindo de 3 vitórias consecutivas, o Guarani vive agora o seu melhor momento na temporada. O futebol é coletivo, ninguém vai fazer nada sozinho. Nós vamos fazer junto. E o que nós estamos fazendo é junto. E temos que continuar assim. Pé no chão, humildade acima de tudo. Humildade acima de tudo. Continuar trabalhando, que é o trabalho que está fazendo a gente conseguir os resultados. Esqueçam fase, esqueçam tapinha nas costas. É o trabalho, é a dedicação no dia a dia. Está fazendo as coisas acontecerem lá dentro. Olha, o Daniel Paulista chegou cercado de muitas interrogações. Ele não era a opção, a primeira opção, não era a segunda, né? 2 descartaram o Guarani, verdade. E aí veio o Daniel Paulista. E olha que foi a melhor coisa que aconteceu com o Guarani. Então, quando acontece alguma coisa que a pessoa acha que aquilo não foi bom, tem que esperar um pouquinho. Porque, sei lá, se os outros 2 lá, né, aceitassem a proposta do Guarani, se o Guarani estaria nesse estágio. Jogando bem, o Goiás fez o favor lá de ganhar o jogo e tal, o Guarani com 19 também, mas devido aos critérios de desempate caiu para 5º, mas está ali. Está ali com o mesmo número do 4º colocado e o Daniel Paulista, surpreendente, hein? Cabe a frase do Eli Carlos nesse momento, né? O certo é o que dá certo. Olha, o Daniel está surpreendendo mesmo, positivamente. Está trabalhando quietinho, com humildade, trabalhou com as peças que tinha na mão, melhorou uma coisa ou outra, deu um padrão de jogo para o time e o time compreendeu aquilo que ele queria colocar em prática. E outra coisa que eu percebo à distância, Batista, a gente não tem detalhes disso, é que ele administra bem o grupo, né? Tem bastante cara rodado, experiente aí, que está ficando para o segundo tempo, está ficando fora do banco de reservas e você não ouve nenhum tipo de problema interno. Claro, evidente que com as vitórias tudo fica mais tranquilo, o ambiente fica mais legal. Mas não há dúvida, Batista, que o trabalho dele já começa a aparecer e é um trabalho competente. Júlio Nascimento, o Guarani fez algum pronunciamento sobre o Bruno Sávio? É uma precaução, ele só não viajou para ser poupado ou é alguma coisa que preocupa, hein, Júlio? Olha, Batista, a informação que nós temos de bastidor, né, que o Bruno Sávio não tem nenhuma lesão grave, não. É sim uma preocupação com o calendário, né? Até falávamos na Rádio Bandeirantes que o Guarani vai chegar aí no seu 3º jogo, né? O CH alertou para isso, no seu 3º jogo em uma semana. O primeiro no sul do país, o segundo no sudeste, agora no nordeste. Então o Guarani tem viajado bastante, tem tido pouco tempo para recuperar os jogadores e treinar. Então é claro que existe uma preocupação, principalmente com os atletas que têm apresentado um desgaste maior, como é o caso do Bruno Sávio. Então, como uma precaução, ele fica em Campinas, não será utilizado nessa partida. A tendência é que o Andrigo apareça como titular, apesar do Pablo e do Lucão do Break correrem por fora aí para essa vaga disponível. E no meio campo, na vaga do Rodrigo Andrade, o Índio deve ser o titular. E na lateral, vale lembrar que o Diogo Matheus não participou do jogo contra o CRB, volta a ficar à disposição. Possivelmente são as mudanças em comparação à vitória contra o time do CRB no meio de semana, Batistão. Bom, CH, ontem no nosso debate lá pela Rádio Bandeirantes, o melhor programa esportivo do rádio, das 17 até 19 horas e 30 minutos, você sugeriu Alan Victor para fazer esse trabalho do Bruno Sávio. Você acha que o treinador vai pensar com você?
Como você? Eu espero que sim, porque tecnicamente o Alan Victor é o jogador que, na minha opinião, reúne mais condições para jogar numa partida fora de casa. Ele tem velocidade, tem o drible, está entrando aos pouquinhos, é um jogador que eu tenho muita esperança que dê certo e eu queria vê-lo de começo de partida. Para isso, o Júlio César teria que ser deslocado do lado esquerdo para o lado direito, teoricamente. Outra possibilidade é manter o Pablo no time. Volta o Diogo na lateral direita e avança o Pablo na segunda linha, colocando e deixando lá o Júlio César no lado esquerdo. Essas duas possibilidades podem acontecer, Batista. Você sabe que o Daniel mexe muito pouco na estrutura do time, né? Eu também acho que o Alanzinho seria a melhor opção, até por ter a característica parecida com a do Bruno Sávio. E aí você não muda o estilo, né? Não muda o jeito de jogar. Mas se tiver que deslocar o Júlio César para um lado, ele não vai fazer isso. Né? Eu colocaria o Alanzinho. Mas eu acho que ele deve vir ali, aparecer com o Pablo ali na segunda linha. O Pablo faz essa função, vem com ritmo de jogo, jogou na última partida. Então, eu estou falando isso, Batista, porque é o que nós estamos vendo do Daniel. Ele mexe muito pouco. Mas e acho que ele está corretíssimo. Pode colocar o Alan Victor do lado direito? Então, é isso que eu estou dizendo, que é isso que eu faria. Mas ele provavelmente não vai fazer, porque todas as vezes que o Alan Victor tem entrado, ele desloca o Júlio César lá para o outro lado. Por isso que a gente está falando isso. Por isso que eu estou falando que ele não vai ficar mexendo muito na estrutura do time, não. O Gleger está falando um negócio que a gente tem que considerar, viu? Porque ele mexe muito pouco no time. Mas se ele vem mexendo, se toda vez que Batista, ele coloca... Mas aí é estilo de jogo. Aí nós estamos falando de começo. Batista. Aí ele vai tentar fazer aquilo que eu sempre falo, o cara que tem uma alternativa diferente para o jogo. Aí ele mexe ali e tal, organiza. Você vê que em alguns momentos ele tira um atacante e coloca o Andrigo, correto? Daqui a pouco o que ele faz? Ele tira o Regis e coloca um atacante. Leva o atacante lá e traz o Andrigo na vaga do Regis. Então, ele assim, para alternativas dentro do jogo, sim. Você sabe mas de outra começo, coisa não. Que sustenta o que ele está falando? O time vai jogar 3 partidas em uma semana. Se ele conversou 2 vezes com o grupo ali no botãozinho, foi muito. Não tem muito que ficar inventando. Então a chance do Pablo continuar no time, mas numa linha mais avançada, é muito grande. Ô Júlio, e para substituir o Rodrigo Andrade, você acredita que o técnico vai colocar o Índio no time ou tem possibilidade de fazer um mexido diferente aí? O Eduardo Persson, né, Batista, provavelmente será um jogador que ao longo da temporada vai brigar com o Índio por esse papel aí do suplente do Rodrigo Andrade e até por ter uma característica mais próxima do Rodrigo Andrade, até de repente tem uma vantagem. Mas o Persson não joga há quase 9 meses e o Guarani tem tido uma cautela aí na volta desse jogador. Por isso que o Índio aparece como principal candidato, até porque sempre que o Rodrigo Andrade não está em campo, o técnico Daniel Paulista coloca o Índio na sua posição. Então, por ser um técnico de pouca variação tática nesse aspecto, eu não acredito que seja formado um meio-campo com Bruno Silva, Andrigo e Regis, por exemplo, com um jogador de ataque na vaga do Sávio, como sugerido por muitos ouvintes. Acho muito difícil o Daniel Paulista fazer esse tipo de experiência, ainda mais num jogo fora de casa. Então, provavelmente, vai o Índio e a informação do Marquinhos, né, que é o setorista, é que o Andrigo, por enquanto, aparece como o favorito para a vaga do Sávio no ataque. E hoje eu estou completando 19 anos de Band. 19 anos, o tempo passou muito rápido. Eu trabalhava numa outra emissora e recebi um convite do nosso diretor-geral, Rodrigo Neves. Ele também estava recém-chegado aqui na cidade, né? Veio de São José dos Campos. E estava dando uma observada aí para fazer uma transformação. Aliás, fez uma transformação impressionante. Este grupo é um dos maiores grupos de comunicação do Brasil e talvez o maior grupo do interior do Brasil. E tudo começou lá atrás. Tiró, uma casa que não existe mais, no Cambuí, bairro do Cambuí, em Campinas. E aí o lançamento foi lá. A rádio se chamava Rádio Educadora de Campinas, com a minha vinda para cá. Se transformou em Rádio Bandeirantes. Começou lá atrás como PRC9, Rádio Educadora, e lá em 2002, foi quando eu vim para cá, né, em junho, dia 15 de junho de 2002, mudou para a Rádio Bandeirantes. E aí começou então esse projeto vitorioso. Na rádio e também aqui na televisão, esse programa veio mudando de nomes
Começou como Esporte Total Regional, depois passou para Jogo Aberto e atualmente os Donos da Bola, mas sempre neste mesmo horário. Muito obrigado para você aí que durante tanto tempo venha me acompanhando. 19 anos é uma vida. Puxa vida. Olha, pouquíssimos aqueles que ficaram tanto tempo fazendo a mesma coisa. Um programa longevo como esse, né? Então, só tenho que agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pela audiência e, claro, evidente, a todos os nossos patrocinadores que garantiram a chegada, a travessia até aqui. E o meu sincero agradecimento ao Rodrigo Neves, que é o nosso diretor-geral, que me trouxe para cá. O começo foi terrível, foi difícil. Tivemos que percorrer aqui uma estrada pedregosa, cheia de muitos solavancos. Subia, descia e tal, batia com a cabeça no teto, mas deu tudo certo. Bom, primeiro parabenizar, né, Batista, e dizer que eu participei nesse tempo todo seu aqui de Band, como atleta dos seus programas, depois participei como treinador de futebol e hoje tenho a grata satisfação de fazer parte da sua equipe. Como convidado nos nossos programas externos, né? Inúmeros, exatamente. Então você participou ativamente desses 19 anos. Parabéns aí, parabéns por esse feito aí, viu? E dos 19, obrigado pela oportunidade de fazer parte da sua... 13 aqui, né, CH? Do 13, eu achei curioso. Nós precisamos marcar essa data, porque se Deus quiser, a gente vai chegar no ano que vem fazer 20. Eu quero saber onde vai ser a festa. Né? Porque 20 anos tem que comemorar muito. Parabéns, Batista. Você merece. Não vai, não! Tudo de bom. É você, alemão, Foguinho, que não vai, não. Eu vou. Parabéns, Batista. E o Júlio Nascimento é o mais novinho, de idade, evidentemente, é o mais novo da equipe, mais novo também de Band. Quantos anos, ô Júlio? Ô Batista, eu tinha 6 anos quando você começou na Band. Eu acho que com 25 estou aqui como integrante. Sou o mais novo da equipe, né? De equipe o Gleger é o mais novo, mas eu entrei ali próximo do Gleger, então tá valendo. Parabéns por essa marca espetacular. Eu cresci, sempre disse isso, né? Cresci ouvindo e vendo Carlos Batista. Era uma referência, até porque sempre sonhei em ser locutor esportivo. E hoje trabalhar ao seu lado é um grande privilégio. E eu sempre faço questão de reiterar isso, que eu me sinto literalmente honrado e privilegiado de estar aqui, Batistão. Aí, Júlio Nascimento, que narra o Jogo da Ponte, sábado 18h30, sábado 18h30, Ponte Remo. O Júlio Nascimento faz pela Rádio Bandeirantes e eu faço na tela da Band o jogo do Botafogo contra o Figueirense. Jogaço de bola, Série C. Série C na Band, você participa conosco na hashtag Série C na Band. Muito legal ter você participando aos sábados, 5 da tarde, hein? Começa um pouquinho mais cedo, 15 para 5, depois o jogo às 5, intervalo inteligente, o pós-jogo e depois do jogo ainda tem os Donos da Bola, especial de sábado, é a Série C aqui na tela da Band.